Olá, para quem não me conhece, eu sou a Fátima Tavares, estou como promotora de missões na Igreja Batista Vital Brasil desde o início de 2020 e foi assim, com muito amor, assumir esse ministério. Eu nunca pensei em estar no Ministério de Missões, trabalhando com missões, mas eu já trabalhava com Mensageiras do Rei e surgiu essa oportunidade. Na época de eu estar assumindo esse ministério, eu me coloquei à disposição. Eu não. Deus me colocou. Eu resolvi, Eu resolvi. Não. Deus resolveu, Deus agiu. E quando a gente está envolvida com as coisas de Deus e a gente se coloca a serviço, Ele vai nos colocando, Ele vai nos dando esse desejo, a vontade de estarmos em certos lugares. Trabalhar com missões, para mim, é muito bom, é desafiador, para uma pessoa que tem medo de viajar, é um grande desafio, mas eu aprendi, com essa equipe de promotores de missões, da junta, uma grande coisa, que eu poderia ser uma missionária, voluntária, mobilizadora, missionária mobilizadora no meu local, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade. E é muito bom estar trabalhando com missões. Na nossa igreja, nós trabalhamos o ano todo com missões, dividimos por trimestre as campanhas. Então, começamos sempre um período, um mês do ano anterior, do dezembro, a gente começa dezembro, janeiro e fevereiro, trabalhando com missões urbanas, março, abril e maio, com missões mundiais, junho, julho e agosto, missões estaduais, setembro, outubro, novembro, missões nacionais. Então, é o ano todo, enfatizamos, o ano todo certas campanhas, mas o ano todo somos missionários, somos comprometidos com missões. E eu venho aqui falar sobre isso, Nosso ministério precisa de ajuda, precisa de pessoas comprometidas, precisa de pessoas envolvidas que estejam dispostas, a orar, divulgar, contribuir. Eu acho que a contribuição é muito necessária, mas o que vem de primeiro é a oração. E nós precisamos de irmãos que estejam orando por esse ministério, estejam orando, pelos missionários, estejam orando pelo mundo. Nós precisamos de muitas orações. E, claro, se Deus incomodar o seu coração, de vir fazer parte desse ministério, você será recebido com grande alegria, tá? Com um abraço muito apertado, já podemos nos abraçar um pouquinho, aos poucos a gente vai construindo, reconstruindo, tudo isso, e você será muito bem-vindo para trabalhar conosco, tá? Se você é ligado a artes, é ligado, que gosta de desafios, tá? Venha. E se você tem chamado missionário, tá? Venha também, venha nos procurar, precisamos cumprir o ID de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem na paz. Olá, queridos, graça, paz, saúde e cura para você e para sua família. Então eu vou aqui falar rapidinho sobre o nosso ministério, que na verdade não é ministério de música, mas é um ministério de adoração e artes de Vital Brasil. Nosso famoso AVB. Vocês já devem ter ouvido falar em alguns lugares. Nós também somos agora o Ministério Comprometido JC, por isso nós temos nossa camisa também com essa proposta também. Então eu vou ler aqui a nossa missão, a nossa visão, para vocês, para poder não ficar muito longo, Então eu vou ler. Então a missão do nosso ministério é equipar, cuidar,
e treinar as pessoas comprometidas e chamadas por Deus para servir neste ministério com coração amoroso e agradecido na grande congregação. Nosso texto base, eu não vou ler aqui, mas é Efésios 4, de 11 a 16. A nossa visão de adoração é expressar na adoração coletiva, seja cantando, seja tocando, seja dançando, seja interpretando, o amor que temos ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Servir de forma voluntária, assumindo ser sua escolha a adoração como um estilo de vida e assim influenciar a adoração da grande congregação com sua visão de adoração voluntária. Consciência de que a honra de servir é nossa e a glória é de Deus. O versículo base é João 4, 24. E a nossa visão de música na igreja a música, ela é uma ferramenta apenas na adoração coletiva, fortalecendo a santificação, a evangelização, na comunicação dos valores bíblicos e espirituais e na formação de caráter cristão. Segue sempre a temática das mensagens pastorais e suas orientações visionárias. Auxilia fortalecendo a apreensão por parte dos participantes do cenário da adoração coletiva dos temas propostos. Deus é nossa plateia, a congregação são os atores e nós do Ministério de Adoração somos o ponto auxiliador. É aquele pessoal que fica lá embaixo do palco, né, dando a dica para a adoração. Então a música ela tem essa função social muito grande de envolver todas as pessoas. O nosso versículo base é Salmo 43, né? Nós temos alguns objetivos específicos, que é promover crescimento espiritual individual e coletivo, fortalecer a comunhão e a cumplicidade entre os voluntários do ministério. A nossa identidade, né? Somos uma igreja contemporânea com uma cultura relevante. Por isso não podemos abrir mão de nossas tradições, porém comunicá-las de forma criativa, por servirmos a um Deus criativo, além de estarmos abertos às manifestações musicais de nosso tempo, que passam pelas mesmas dificuldades de aceitação em que passaram as do passado e que hoje chamamos de tradição. Então é um prazer a gente estar servindo no ministério, e quando alguém quer vir para o ministério, eu peço que ore, que coloque diante do Senhor, para que realmente saiba se esse é o seu talento, esse é o seu dom, se esse é o nível de comprometimento que você quer ter, porque você vai precisar se envolver muito mais além do que ir não só no domingo, mas a gente tem todo um preparo durante toda a semana que envolve mais tempo. Mas é um prazer, se Deus te chamar para estar conosco, vem! Olá, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Estou aqui para falar hoje de duas áreas ministeriais da nossa igreja, a convite da irmã Márcia. Uma dessas áreas é a recepção da igreja, e como recepção a gente precisa ter o foco no receber, né, as pessoas, seja membro, seja visitante, congregado, o momento que eles chegam, que nós chegamos à igreja, né, tem o recepcionista, o introdutor, deve estar sempre ali, atento às necessidades das pessoas que estão chegando, que às vezes tem uma certa dificuldade para subir ali aquelas escadas, mas a atenção também em relação à pessoa, né? Aquele cuidado de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e estar ali sempre com um sorriso no rosto para receber as pessoas, porque nada melhor do que quando as pessoas chegam em um local, né, na nossa casa, ou até no comércio mesmo, né, a gente ter aquele sorriso de alguém sempre ali nos recebendo, nos recepcionando. Isso é muito importante. E é uma característica, né, da nossa igreja, receber bem as pessoas que ali chegam, né? Então a gente tenta demonstrar o amor de Cristo até na entrada, né? A partir da entrada da pessoa na igreja, né? Então, assim, nós
temos essa preocupação e, e é muito importante que as pessoas que se dispõem a estar ali estejam sempre com essa consciência da importância que elas têm naquele momento, quando a pessoa chega, porque muitas vezes chegam pessoas com dificuldades, com problemas, tristes, e é só em estar ali recebendo aquele sorriso, aquele bom dia, aquele boa noite, já já dá uma quebrada, né, nesse momento que a pessoa está passando. E a outra área é a área administrativa da igreja, a qual eu ajudo o nosso pastor em vários momentos, né, de questões de manutenção, seja em qual área for, parte elétrica, hidráulica, obras, né, de modo geral. Então eu ajudo na questão assim, de orçamentos, buscar as empresas e os profissionais para realizarem os serviços de manutenção que são necessários, né? Porque nossa igreja ela tem uma área muito grande, construída e precisa, né, de manutenção. Então tem sempre alguma coisinha acontecendo, então estou sempre ali ajudando nessa questão ali de manutenção, questão de compra de material, seja material de limpeza, material da cozinha, gás, enfim, toda essa área. E a importância do servir, que todos tenham essa consciência, que todos nós temos a capacidade de servir em qualquer área da igreja. Nós temos que ficar atentos ao chamado do Senhor para aquela área que Ele deseja em que a gente trabalhe, em que a gente sirva ao próximo, né? Então é importante porque senão sobrecarrega alguns irmãos que estão ali sempre dispostos a fazer, mas se tivesse mais pessoas dispostas também a realizar a obra, não ficaria tão pesado para aqueles que estão à frente. Então essas duas áreas são as áreas que eu tenho atuado. Tem outras também, né? Mas essas são as que eu tenho atuado nesse momento. E meu sonho, né? Minha oração é que o Senhor envie mais pessoas para ajudar no servir na obra dele. Então, se você tem o desejo de ser um introdutor, de ajudar na recepção da igreja, recepcionar os irmãos que chegam, as pessoas que chegam, podem falar comigo. Ou se tiver alguma coisa que vocês também sejam aptos a fazer na questão da administração, seja numa obra, num serviço, também nós estamos recebendo, né, esses irmãos que assim desejarem atuar nessas áreas. Tá bom, queridos? Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Em nome de Jesus, queridos. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para falar brevemente sobre o Ministério de Ação Social. E dentro desse ministério, quero destacar a entrega de cestas básicas às pessoas da comunidade. Esse projeto ele começou em 2020, com a pandemia, em que a igreja começou a atender, depois de um levantamento, né, de um cadastro, a igreja passou a atender 60 famílias, e com entrega de cestas mensalmente. E meados de 2021 para cá, nós passamos a fazer entrega de 30 cestas e um mês sim, um mês não. Então essa dinâmica, essa mudança, ela aconteceu porque algumas famílias não precisaram mais de receber cesta básica, e como também das ofertas, né, que teve uma caída. Então a igreja procurou trabalhar o custo-benefício. Então hoje nós entregamos 30 cestas básicas às famílias, e
entregamos uma cesta regular para boa, né, dentro da realidade, das possibilidades. E a nossa visão, né, nosso desejo, nossa oração é que esse relacionamento entre a igreja e essas pessoas, essas famílias, se estreite ainda mais, para a gente ver outros tipos de necessidades, trabalhar essa parte do discipulado também, que é importante, porque todos os meses que ele vem receber cesta aqui é dada uma palavra, né? Em algumas ocasiões o pastor Domingos, em outras eu já dei uma palavra, e a gente procura mostrar para essas pessoas que aquele alimento ele vai acabar, mas o alimento que é Cristo, pão da vida, água da vida, não acaba nunca. Então a gente trabalha esse contexto para despertar isso nessas pessoas, né? Da palavra de Deus, na necessidade de Jesus. E a nossa equipe hoje ela é composta pela irmã Mônica, que nos lidera, o irmão Carlos Eduardo, eu, a irmã Elane e a irmã Luciana, a irmã Ale e o irmão William nos ajudarem em algumas ocasiões. E a nossa oração é para que outras pessoas possam se integrar à nossa equipe, como também os irmãos ofertarem, né? Porque nós recebemos ofertas de irmãos da igreja, irmãos de outras igrejas e até de pessoas que nem são da igreja, não são membros, não são cristãs, mas ajudam a igreja. Então fica aqui o nosso relatório bem objetivo, bem breve, e espero ter contribuído com essas palavras para a classe serviço ministerial. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui quem fala é o Douglas. Eu estou passando aqui rapidinho para falar para vocês um pouco sobre a nossa equipe de transmissão. E essa equipe é composta por duas partes, né, digamos assim. Primeiramente, a gente tem a parte da projeção ou data show. São dois nomes que a gente utiliza, mas que na verdade tem a mesma função, que é projetar as coisas que aparecem no templo para a igreja, tudo que aparece no telão lá na frente. Essa pessoa fica apenas com o computador, transmitindo as coisas, as letras de música, os avisos, os textos bíblicos. Isso tudo é responsabilidade de quem fica no data show, na projeção. E a gente também tem a parte de transmissão, que é realizada por quem fica no computador da live. É aquilo que você assiste no YouTube, essa transmissão, né? E essa pessoa fica com o computador da live, fica também com uma mesinha de corte que a gente tem, que faz parte do nosso equipamento, e a câmera que realiza a filmagem, né? Logicamente. Bom, e essa é uma equipe que precisa de muita concentração, é uma equipe que precisa de muita atenção. Por que a nossa equipe precisa de muita atenção? Porque a gente tem que estar atento no que está sendo dito, para que a gente possa transmitir tudo corretamente, no tempo de aviso, nas leituras bíblicas, nas letras da música. A gente precisa ter atenção nesse momento. E por que concentração? Porque além de estar atento no que está sendo dito, a gente tem que estar concentrado também no que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. Porque Deus não quer só falar com quem está sentado na igreja ou para quem está em casa ou em outro ambiente assistindo a live. Deus quer falar com a gente também enquanto a gente está trabalhando ali, naquele momento. Então a gente precisa ter essa concentração para poder receber algo de Deus também, além de levar aqueles que não puderem estar fisicamente na igreja, né? E essa é uma equipe que está sempre de portas abertas. A gente precisa, assim, de pessoas dispostas a servir com a gente, porque assim como todas as áreas, a gente também precisa de pessoas. E se você tiver disponibilidade para estar conosco, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode me procurar, você pode falar com a irmã Márcia também após ver esse vídeo. Posso tirar suas dúvidas, posso te apresentar o que a gente tem, o que a gente faz, e você com certeza será muito bem-vindo e fará uma grande diferença em nosso meio. Tudo bem? Espero ter sido claro, fui breve, e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tudo bem? Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Vital Brasil, como eu sempre gosto de dizer, né? É uma alegria, um prazer para mim poder estar aqui falando a vocês um pouco sobre o ministério pastoral, né? Nesse encontro, nessa aula em que vocês estão ouvindo sobre as várias áreas da igreja. Então eu, como pastor, vou falar aqui
sobre o ministério pastoral de um modo geral, sobre a vida da igreja, né? Nesses breves minutos. Ser pastor é muito importante, que ser pastor não é ter um cargo, tá? O pastor, ele é um servo, né? É o desenvolvimento de uma função, como outras funções no corpo de Cristo, né? A nossa estrutura, a estrutura da igreja, não é uma estrutura de departamentos como uma empresa. Nós somos todos ministros. Ministério é serviço. Somos todos servos nesse corpo. E por isso precisamos encontrar o nosso lugar no reino. A minha oração é que você encontre o seu lugar de servir no reino, né? Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 4, versos de 11 a 13, que fala sobre isso. Você deve estar estudando ele aí também, e que ele vai dizer que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A melhor tradução aqui seria pastor-mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, né, de 11 a 13. Então, esse texto nos mostra que o Senhor designou liderança, e essa liderança é através de vários dons, o dom de apóstolo, ou seja, aqueles que são enviados, hoje os nossos missionários, profeta, aquele que ministra a palavra, né, que traz a palavra de Deus sendo interpretada, evangelistas, aqueles que capacitam outros para ganhar a Cristo, têm essa habilidade de ganhar e assim servem para capacitar, pastor-mestre, que cuida das ovelhas e que também ensina a palavra. Então, tudo isso para quê? Para que haja o fortalecimento da igreja, a capacitação, a edificação dos santos. Então, quando a gente fala de ministério pastoral, a gente está falando de tudo isso, né? De ministério da palavra, de ensino, de cuidado, de pastoreio, para a edificação do corpo de Cristo. Envolve muitas coisas, mas um versículo que é chave, né? Era o tema, era a divisa da minha turma do seminário. Eu amo esse versículo, é Atos capítulo 6, verso 4, que diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O pastor acaba se envolvendo em muitas coisas na igreja, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba virando um faz-tudo, né? Carrega a chave, carrega as coisas, abre, fecha. Mas, na verdade, esse verso de Atos, ele nos fala da essência, né? Perseverar para manter oração e ministério da palavra. O que é isso? O pastor é o líder principal da igreja, para conduzir a igreja, conduzir as ovelhas de Jesus a um relacionamento profundo com ele, amando a Deus e amando ao próximo, e assim servindo. A maneira como nós amamos é servindo uns aos outros, e esse serviço não é apenas dentro da igreja, mas também fora da igreja, na sociedade. Quando você começa ali a fazer discípulos fora, pessoas na sociedade que são alcançadas também pela graça do Senhor Jesus. Mas como líder espiritual, né, das ovelhas de Jesus, o pastor, ele deve assim auxiliar todos os outros ministérios, todas as outras áreas, né? A nossa igreja, ela tem várias áreas. Nós somos uma igreja em células, e isso faz com que o nosso foco principal seja que líderes sejam formados para que, a partir das casas, nós possamos alcançar outras vidas e lá podemos servir mais de perto as pessoas. A nossa vida da igreja no templo, ela é muito restrita ao serviço. Poucas pessoas são necessárias para o funcionamento de um momento de adoração no templo. Mas quando a gente faz a igreja ir para fora do templo, quando a igreja vai alcançar outros, aí lá todos podem servir. Por isso, o ministério pastoral, ele olha para toda a estrutura da igreja, olhando para as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, olhando para todas as áreas e
sempre com uma visão maior de fazer discípulos, o ministério pastoral ele procura ver como capacitar os líderes, desafiar os líderes a um envolvimento e a um comprometimento maior, cuidar das necessidades dos líderes, das famílias, de toda a igreja, a partir desses braços, né, desses outros irmãos, aconselhar. Então é possível ter uma rede de conselheiros para que todos sejam guiados à maturidade espiritual. Uma igreja em células, assim como Moisés foi aconselhado por Jetro, ela então cria um certo cascateamento, né? Ou seja, grupos pequenos que incluem grupos maiores, né? Grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000. Por quê? Porque aí o pastor não fica sobrecarregado e as pessoas não deixam de ser bem atendidas. Então, o ministério pastoral ele precisa manter essa visão maior, trabalhar para que a igreja continue a fazer discípulos, que é cumprir, né, o seu chamado. Então, o pastor ele deve reter essa visão e, assim, levar a igreja a manter firme essa visão. O pastor não trabalha sozinho, todos os outros líderes trabalham juntamente comigo, né? Bom, a gente também não pode se esquecer que a igreja ela é uma instituição, ela é uma organização sem fins lucrativos. A igreja ela tem um CNPJ, né? E por conta disso, ela também precisa manter o funcionamento dessa estrutura maior. Então, o pastor, ele também, no caso da nossa igreja, é o presidente, ou seja, além de pastor, eu sou o presidente da instituição igreja, e por isso eu preciso também buscar capacitar e identificar pessoas que têm características para ajudar na administração da igreja como organização. Tesouraria, secretaria, né, conselho fiscal. Então, eu como presidente, vice-presidente, eu tenho que estar sempre buscando pessoas que possam ser também capacitadas para servir na igreja local, também nessa estrutura administrativa. Bom, irmãos, falando de forma breve, esse é o Ministério Pastoral. Há sempre espaço para auxiliar, para ajudar o pastor. Pessoas com chamado ministerial podem caminhar juntos, se tornando seminaristas, e assim vão aprendendo todas essas coisas, né? O pastor não nasce sabendo, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas o foco principal é oração, é o ministério da palavra, é o cuidado das ovelhas de Jesus, para que elas sejam discípulos que geram outros discípulos. O meu desejo é que você identifique aquilo que é o seu chamado ministerial, porque todos precisam servir. É por isso que você está fazendo essa disciplina, para entender um pouco mais o que é o serviço, as áreas, as necessidades da igreja. E assim como pastor, a minha oração e o meu incentivo a você é que você busque em Deus, para que você possa identificar aonde você pode servir e servir bem no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.